Go Live. Vou apertar Go Live. Tá ao vivo já. Aqui. No Facebook já tá? Não, Ah, no Instagram, no no caso. Instagram. Mas daí é a hora que você falar, né? É. Tá. Aqui no Facebook também. Já tá ok. Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa casinha. Tudo bem aí, turma? Sextou com o movimento Primavera-Verão da leitura, né? Então estamos juntos aí, mais essa prosa, uma prosa boa, né? E hoje com um tema bacana também, como todos têm sido. E hoje, assim, um tema desafiador, né, Marli? Eu brinquei com o Dionísio que o tema era Se vira nos 30. É por aí mesmo, é por aí. O tema foi uma indicação do nosso amigo o professor Dionísio Gomes, lá de Buritis, Minas Gerais, né? E nós vamos trabalhar hoje, vamos conversar hoje sobre as 10 competências gerais da BNCC em prática na sociedade. Bacana, hein? Bacana. Exato, exato. Então, nós estamos vendo aqui que as pessoas estão entrando. Eu gosto demais desse negócio, porque nós conversamos com o pessoal que está entrando ao vivo e nós conversamos também com as pessoas que assistem depois. Exato. Então, isso é fantástico. Parece que é rádio, né? Que, tipo, a gente não está vendo o povo e a gente está aqui falando. É bastante interessante. É um desafio. A gente se vê, né? Olha lá, gente, ó. Isso é muito narcisista, né, gente? Por isso que é bom quando vocês já chegam dando boa noite, falando ei, dando um joinha, ou quando tá no Instagram, clicando no coraçãozinho, porque aí nós não nos sentimos tão narcisistas olhando só para nós mesmos, né? Exatamente. É muito interessante porque é isso, nós estamos aprendendo a conversar pelas redes sociais, pela internet, não só pelas redes sociais, mas através de gravações, através de diversas formas que nós não estávamos acostumados, e agora até conversando com os algoritmos Exatamente. do computador, da internet, porque quanto mais vocês colocam aí boa noite, ou curtem ou colocam o coraçãozinho, mais o algoritmo entende que precisa entregar essa live para mais pessoas, porque ele considera que é um conteúdo relevante. Dionísio chegando aí. E falando das 10 competências, né? Isso aí que nós estamos falando, essa questão do algoritmo, do curtir, do compartilhar, né? Essa coisa toda, essa interação, né? É a cultura digital, né? Porque é uma interação digital, né, Marli? A gente está conversando nós aqui entre nós, né? Nós aí com vocês aí nas suas casas e ao mesmo tempo estamos conversando com o algoritmo do sisteminha que roda essa brincadeira toda, né? Com o sistema lá do Facebook, com o sistema do Instagram, né? Então ele enxerga, ele faz uma leitura de mundo dentro do que é a realidade dele, né? Enquanto um sistema de informática, nada mais do que isso, né? Um software, né? Que são os algoritmos, que é a matemática, que inclusive é a área aí do nosso amigo professor Dionísio, né? Então, a matemática é uma ciência exata. Então, quanto mais curtir, compartilhar, comentar, mandar joinha, apertar aviãozinho e essa coisa toda aí,
mais eles vão estar identificando que o conteúdo é interessante, mais vai estar disponibilizando, colocando isso para outras pessoas, né, Marli? É o que o Dionísio já chegou colocando aqui, ó, bem na pegada do ensino híbrido, exatamente. Marise, boa noite. Maria do Carmo, boa noite. Boa Ó, o noite, pessoal turma. tá chegando. Show de Ai, bola. maravilha. Compartilha, comenta aí pra gente, pro pessoal acabar de chegar e também para ficar gravado e as pessoas conseguirem ver depois. Mas como que é o negócio do curtir aqui? Vocês estão comentando aí, eu tô curtindo de cá, tá bom? Ó, boa noite para Simone também. Turma, muito boa noite a todos vocês que já estão aqui, aos que estão chegando. Hoje nós estamos disputando o barulho aqui com um aniversário de uma vizinha que, graças a Deus, pelo menos parece que não está fazendo festa, não. São carros, gente, carro de som. Vou querer um negócio daquele, falando a mensagem. Vamos deixar passar a pandemia para aglomerar, né? A gente põe carro de som, põe banda, põe trio elétrico, põe tudo que for de diversão aí, né? Mas enfim, turma, nós, como o Paulo falou, hoje o tema é desafiante, a gente está brincando aqui no início, mas o tema é desafiante, o tema que o professor Dionísio é professor de matemática, lá da cidade de Buritis, coladinho ali em Brasília. Noroeste Mineiro, em torno do Distrito Federal. Exato. E o Dionísio nos sugeriu esse tema, as 10 competências gerais da BNCC, em prática na sociedade. E nosso sorriso veio aqui, né? Porque nós gostamos de todos esses temas da educação, mas nós somos, de fato, muito apaixonados pelas 10 competências da BNCC. Quando se vai falar na BNCC, é claro que a gente mexe num ponto e outro e ajusta. Mas as 10 competências da BNCC, elas são muito assertivas nas proposições que elas trazem. Então, nós queremos conversar um pouco sobre estas 10 competências, tentando, né, o otimismo tomar conta de nós na crença de que é possível. Esse é um ano de implementação da base. Dia 8 agora vai ter até um evento de comemoração. Está comemorando Exato. a semana, mas dia 8 vai ser A culminância, né? culminância Da comemoração. dessa comemoração dos 2 anos da BNCC. E nós estamos ainda estudando a BNCC. Esse ano era o ano de implementação. Muitas escolas, muitas cidades, muitos estados estudaram bastante sobre a BNCC, mas a tal da prática, como o Dionísio sinalizou aqui, sobretudo olhando lá na sociedade, é um negócio que a gente precisa conversar muito, 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 muito mais, né? Ontem nós ficamos praticamente a tarde inteira em um evento chamado Reunião Ampliada com o Ministério Público aqui de Minas Gerais e com vários representantes das entidades, dos sindicatos, dos inspetores, dos estudantes secundaristas, da Secretaria de Estado de Educação, porque o Ministério Público convocou essas pessoas e mais a sociedade também, que quisesse participar, para se inscrever nesse evento, para que o Ministério Público pudesse ouvir as dificuldades que estão sendo enfrentadas pelos diretores, pedagogos, professores e tal coisa. E a conclusão é que não tem conclusão, né? Então a gente desanima, mas nós não podemos desanimar. A palavra que o Dionísio colocou ali, ensino híbrido, é um negócio que é o caminho. O que foi fechado nesse processo de reunião é que ainda está em voga, né, até uma solicitação que foi através do Sindiut, com relação a questionar o Ministério Público se a segurança dos professores, dos trabalhadores em educação e os alunos estava ok, né, e então, até agora, a liminar é que está valendo é que só vai voltar às aulas quando o Estado oferecer uma segurança para os profissionais. Então, quer dizer, concluindo, quem define essa segurança é o vírus. E quem define a ação do vírus é o comportamento da sociedade. E o que está no comportamento da sociedade? Bar, futebol, festa. Então,
nada está claro ainda. Então, o que que nos resta? Nos resta estudar mesmo, planejar para esse retorno, planejar para os reparos. Nós falamos muito de reparo na semana passada não, na quarta passada, com a indicação da Carla. Nós falamos na segunda-feira muito sobre a questão da inovação, né, do reinventar, com a indicação lá do professor, do diretor Moisés. de Açucena, Moisés. E hoje, falando das competências, que fecha a nossa semana, Exato. né, mergulhando nesse tema de que as 10 competências da BNCC, elas se aplicam desde a creche até o ensino médio. Então, ela contempla a educação básica toda. A educação infantil, começando lá na creche, o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e o ensino médio. Então, se nós pudéssemos falar assim, a partir de onde que nós devemos começar a pensar no retorno focado? Porque nós temos as habilidades prioritárias que não sabemos ainda, porque ainda tem que avaliar o menino para saber como é que ele vai chegar. Mas o que é fato que nós já podemos trabalhar? As 10 competências. Então, nós já agradecemos o Dionísio, porque mandou muito bem para essa sexta-feira. Foi massa. Nós encerrarmos a semana de estudos. A Bia está chegando aí, a Vânia também, a Milene. Eu fiquei sem olhar um pouquinho. Boa noite, já entrou um tanto Antonelli. de Boa gente. noite, Ivania, Simônia, Milene. Bia está conosco também, Vânia. Sejam todas aí muito bem-vindas. Massa demais. E assim, a Marli fala em desanimar, mas também a gente não. É porque a gente cria algumas expectativas, né? E não é momento de criar expectativa. A gente não pode criar expectativa nesse momento, né? Quando você cria expectativa, naturalmente você está levando a prosa para a emoção. E agora não é momento de ter emoção, agora é o momento de ter a razão, né? A razão no sentido de que pandemia, com o vírus e com os protocolos, então não tem muito o que ver para o retorno, né? Não tem muito o que se conversar sobre isso, porque a segurança em primeiro lugar, as vidas em primeiro lugar e por aí vai. O que se pode conversar? A gente já está conversando desde lá de trás e é bacana a gente voltar nesse tema agora, nesse momento. São as 10 competências, né, Marli? Porque é algo assim, está preconizado na legislação educacional, mas em contrapartida é algo assim. As 10 competências gerais da BNCC, se nós internalizarmos enquanto seres humanos, nós vamos nos tornar seres humanos melhores. É dessa simplicidade que é essas 10 competências, né? E nós vamos conversar hoje aqui, a gente vai ver o tanto que é desafiador nós, enquanto seres humanos, internalizarmos essas 10 competências gerais. Exato. Né? Porque, poxa, se tiver essas 10 competências gerais aqui, você vai ser uma pessoa iluminada, 10. Você é uma pessoa, inclusive, espiritualizada, né? Contextualizada, uma pessoa justa, né? Então, é esse que é o lance da BNCC na prática, na sociedade, né? Formar uma sociedade mais justa, né? Então, é por aí a linha de raciocínio que nós vamos ter hoje aí com esse tema muito bem sugerido pelo amigo Dionísio. Isso, olha só, a Fátima Neves também está aqui, maravilha, o Pimentel também. Gente, e dentro dessas 10 competências, nós sinalizamos, assim, mergulhando nesse tema, 3 questões que nós não podemos deixar passar antes de falar sobre qualquer uma das competências. Essa primeira questão é isso, de que ela é válida da educação infantil ao ensino médio e que nós não devemos olhar para essas 10 competências e dizer assim, eu tenho que ensinar tal competência. Não, muito pelo contrário, eu preciso vivenciar estas competências. Exato. E é isso que Paulo coloca. Quando nós entendemos que nós, profissionais, precisamos vivenciar essas competências, elas vão ser de uma fluidez tão tranquila que os meninos que também aprendem por cópia, eles vão copiar a gente, Exato. vendo a gente atuar, utilizando, vivenciando essas 10 competências. As 10 competências, como tudo, né? Tudo na nossa vida tem os que olham para uma coisa e pensam de uma forma, outros que olham de outra e pensam de outra forma. Embora as 10 competências ninguém as contesta, né? Elas, ninguém assim, a gente não viu ainda autor que dissesse, não, tira essa competência, não tem isso. Tem o separá-las, né, Paulo?
Tem a forma exatamente, né? A leitura, como a Marli falou, cada um faz a leitura daquele jeito que ele acredita que que é a indicação melhor, né? Então, tem autores, por exemplo, que eles separam de 1 a 5 competências cognitivas, de 6 a 10 as socioemocionais. Eles fazem essa separação, né? Algumas são cognitivas e as outras são socioemocionais. Outros dividem em cognitiva, sociais e emocionais, né? Nós, particularmente, né, e nos atrevemos sim, né, a ter uma linha de raciocínio, porque educação é a nossa praia, nós pensamos que todas fazem parte do currículo socioemocional. Você não tem como apartar. Ó, isso aqui é cognitivo, isso aqui é emocional. Não, não tem. Tudo é socioemocional, tudo é levado para o desenvolvimento cognitivo do sujeito, tudo é levado para a formação integral do sujeito e tudo é levado para a absorção dos componentes curriculares, né, do tal do conteúdo, e a Marli vai explicar isso, que está sendo colocado para o aluno, né? Então, o conteúdo, né, Marli, só antecipando um pouco sua fala, o conteúdo não é o fim mais, ele é o meio. O fim é o alcance das habilidades, e daí as competências, né? Que são socioemocionais e que vão levar, porque Marli já falou isso, tem 10 anos que nós estamos trabalhando juntos, que nós estamos juntos, eu já, né? Só se aprende com emoção, né? Se você se emocionar, você aprende. Se você não se emocionar, você vai ter mais dificuldade para aprender. Não é que você não aprende, mas você vai ter muito mais dificuldade para aprender. E quando você aprende sem emoção, a possibilidade de amanhã ou depois te dar um gapzinho é muito grande, né, Marli? Exato. Né? De vir assim, de Exato. dar uma pane ali, e aquilo que você achou que tinha absorvido, foi realmente não aconteceu, porque você não se emocionou, você não criou as memórias, não está lá fixado dentro da sua mente, né, do seu cérebro. E é exatamente por isso que nós pensamos assim. E tem alguns autores também que já comungam dessa ideia, dizendo dessa forma. Porque, por exemplo, quando nós pegamos a primeira competência, que é não a primeira, e essa é uma das questões. Não tem isso de primeira, segunda, terceira, quarta, 10, não É, existe isso. São 10 competências, é tudo junto e misturado. tudo Gosta, junto. né? É E é, tudo no mesmo, não é cada um no seu quadrado, não. É tudo junto e misturado, para fazer analogia com música aí, né? exato. Mas a gente, como é uma legislação nova e nós estamos tão acostumados a fazer ranqueamento das coisas, né? Nós temos essa mania de ver algo que está escrito de 1 a 10 e falar primeiro, segundo, terceiro, né? Mas a verdade é que as 10 competências, elas se entrelaçam, não tem essa de primeira, segunda, terceira. Elas são 10 competências que uma vai complementando a outra. E quando o Paulo fala desta questão de pensar que todas elas implicam no ser humano socioemocional, a gente pensa, por exemplo, para ter conhecimento, o que adianta ter conhecimento, mas não ter empatia? Às vezes você tem todo o conhecimento do mundo, mas não aplica, não tem como ter todo o conhecimento do mundo, mas no sentido figurado. Às vezes você tem conhecimento, muito conhecimento, mas você não faz nada com o conhecimento que você tem. Vamos dar um exemplo prático. Dentro da sala de aula, aquele professor que não tem empatia com seus alunos, ele tem uma maior dificuldade de interação, consequentemente, ele tem uma maior dificuldade para tocar o processo de ensino-aprendizagem da sala que ele está liderando, né? A coisa funciona assim. Exato, e aí nós vamos comentando todas elas, porque se você pegar a competência pensamento científico, crítico e criativo, não adianta você, nós estamos vivenciando esse momento, a Globo, Fantástico, não sei se foi Fantástico ou Jornal Nacional, o William Bonner é de onde? Jornal. William Bonner é de tudo. Não, acho que ele estava no Jornal Nacional. Mas tem agora... aí na internet, a gente viu na internet, explicando o porquê da importância da vacina, com desenhinho para as pessoas ensinarem, aprenderem. Então, não adianta ter a ciência se nós não temos um pensamento que ele seja de responsabilidade, que ele seja, nesse momento, cidadão mesmo. Então, as competências, elas se entrelaçam, embora nós colocamos, vocês viram que lindo aqui? Nós colocamos aqui as 10 competências para vocês verem,
inclusive para trabalhar numa das competências aqui mostrando para vocês, porque nós gostamos muito do negócio prático mesmo, né? Não pode estar aí para fazer dinâmica, a gente tem que estar aqui no coloridinho dos papéis. Mas a ideia é de entender que as competências, elas se entrelaçam, embora vocês vão ver vários autores separando em competências cognitivas e socioemocionais, e tudo bem também, não é uma crítica, é um olhar diferente, né? Porque as competências, como elas se entrelaçam, umas vão ajudando as outras. E todas elas vão visar essa formação integral do sujeito. Então, é muito interessante nós pensarmos nas palavras separadas, porque, e também nós somos muito brasileiros, gostamos de defender muito o nosso país. Nosso país tem muita coisa boa. A gente já falou muitas vezes aqui também que a BNCC, ela é um documento novo e é um documento respaldado com muitos autores. Pensa, Philippe Pirrenot, já que se gosta muito na educação de procurar outros, né, para citar, né, as referências. Philippe Pirrenot já falava de competências há muito tempo, mas muito. Quando eu fiz faculdade, eu estudei Philippe Pirrenot. Meu primeiro congresso que eu vim aqui a Belo Horizonte, era um congresso internacional de educação, eu vim aqui, tenho até foto com o Philippe Pirrenot, aquela coisa mais maravilhosa, para ouvir sobre competência. 30 anos, gente, faz 30 anos, 28. Então, o que acontece? Aí hoje, parece ser tardio que nós trouxemos as competências para a BNCC, mas quando você pega lá da educação infantil, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que levarão às competências, e a gente vai falar isso aqui, que é a prática do que se vai começar desde a educação infantil, é muito inovador, assim, é de muita legislação nova, com respaldo já em países que já fazem, mas que trouxe a experiência já adequada ao Brasil. Então, quando nós pensamos nesse documento da BNCC, especificamente nas 10 competências, elas contemplam, por exemplo, os 4 pilares da Unesco, que os 4 pilares são aprender a aprender, que alguns falam aprender a conhecer, né? Também, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Que são os 4 pilares da Unesco, que a gente está batendo nisso há muito tempo, né? E também, ela contempla também o ODS 4, que que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que o 4 é o da educação, eles são 17, e o 4º é o da educação. Então, o que tá dito nos 4 pilares da Unesco e nos ODS da ONU estão contemplados dentro destas 10 competências. Então, não tem como não apaixonar pelas 10 competências. É pensar assim, se nós assimilarmos o que são as 10 competências e que elas não são bichos de 7 cabeças, e que dá para trabalhar isso no dia a dia, que vai gerar um impacto na sociedade imediato, nós vamos pegar com unhas e dentes essas 10 competências e desenvolvê-las. Numa conversa, em geral, quando nós argumentamos, quando nós nos posicionamos, nós estamos utilizando as 10 competências da BNCC. Sim. E assim, não é a questão de ser difícil, não sei, não é, é igual planejamento, né? Tem gente que tem medo de planejamento, mas faz planejamento todo santo dia na sua casa e não percebe. As 10 competências é a mesma coisa. A gente as vivencia todos os dias, né, e não percebe, né? Como é que você vai falar hoje da cultura digital? Há quanto tempo é? Só você, quanto tempo você tem um celular? Me responde. Quanto tempo? 3 anos? 5 anos? Há quanto tempo? Só você já está na cultura digital faz tempo com o celular. Há quanto tempo você usa computador? Há quanto tempo você tem contato com a internet? Então, a cultura digital, a gente já está vivenciando ela há quanto tempo? Não é de hoje, né? Não é novidade nenhuma. Você fala em argumentação, né? No seu trabalho lá, você tem lá um contato, uma interação com o seu colega, tem uma coisa ali que você discorda, você vai argumentar com ele, né? Então, a argumentação hoje é uma competência, a gente vive argumentando. Nossos filhos não argumentam com a gente?
quando escuta um não, você fala um não, o filho vem argumentar, já começa a te barulhar ali, tem uns que tem uma habilidade maior que os outros, fica ali argumentando, e a gente argumentando por que que falou não. Então são coisas que a gente já faz no nosso dia a dia, né? Isso aí que é importante, não tem nada de excepcional. Agora, o diferente, o que que é? Ele está incorporado para ser praticado, né, dentro da sala de aula. É aí que é a grande novidade, né, Marli? Exato. Aí a diferença, aí é que começa a diferença, né? Porque agora nós vamos trocando umas ideias aqui, vocês vão ver que tem coisa que não dá mais, né? Que até então era da cultura escolar, mas agora, infelizmente, com o que está posto para nós, isso a gente vai ter que deixar pelo caminho, né? Olha só, aqui a Nazi tá aqui, a Ruth, a Kátia, a Ana lá no Instagram, aqui no Facebook, olha só. Olha, que maravilha, gente que a gente admira tanto, olha, a Rosinha Dias, gratidão, Rosinha, cuida dos animais, uma coisa mais linda. A Silvana, é verdade, Silvana, esse brinco aqui foi uma índia, você lembra, né? Foi uma índia que me deu de presente lá num evento que a gente foi participar da SRE de Guanhães, lembra disso, Paulo? Uma pedagoga Ela é pedagoga indígena. indígena, né? Muito bem É. lembrado da Silvana Dias aqui falando pra gente. Massa demais. É isso mesmo, sabe? Assim, esse carinho maravilhoso, né? Olha uma das competências sendo trabalhadas aí, a empatia, né? Nós estávamos fazendo a palestra lá na frente e ela percebeu que eu gosto demais, né? Tava lá toda cheia de sementes e tudo mais e pedras. E ao final ela me presenteou com esse brinco aqui. E fica na história, é isso, Demais, fica né? na história, é essa relação. Ai, que saudade que eu tô lá Boa noite para de a Goiânia. Catiana aí também. Boa noite para o Moisés, que está aí conosco também. A Boa noite Di- para a Simone. Não sei se eu já havia dito, mas estou repetindo. É sempre bom, né, gente? Dar várias boa noites. Moisés, Moisés está na área. Divino Educa, Vamos que vamos. vamos Massa que vamos. demais. Maravilha. Clica no coraçãozinho aí, conversa conversa com o algoritmo. Usa da cultura digital aí, gente. Vai. Exato, exato. Eu tô Então, curtindo vocês aqui. Vocês estão vendo, ó, fulano curtiu aqui Marli Andrade. Sou eu que tô clicando curtir. Eu curto daqui, vocês curtem daí, a gente vai curtindo e vai trocando ideia. Bora lá. exato, uma sexta-feira à noite, embora nós não estamos podendo sair, né? Infelizmente, a gente não sabe quando é que isso vai acabar, então uma forma é dominar essa competência cultura digital. Nós vamos dominar esse negócio, nós vamos entender desse trem aqui, vamos chegar a você, e já chegamos a vocês, e nós ficamos muito felizes, a Neuza está aqui ó, também, e vocês vão contando para os outros professores, para os outros pedagogos, para os outros colegas, para que nós possamos fazer esse movimento acontecer, né? A gente brincou logo lá na primeira live dizendo o seguinte, a grande questão é que a gente já sabe o que tem que fazer, todo mundo já conhece a BNCC, todo mundo já sabe que as competências são importantes, agora como que nós vamos fazer isso? Então, por isso que nós criamos esse movimento Primavera-Verão da Leitura, criamos o grupo no Facebook, entre no grupo do Facebook, a gente coloca os mapas mentais lá do resumo, que a gente fala aqui, mas o resumo fica lá no grupo para que vocês possam compartilhar com outras pessoas também, salvar e tal. E a gente continuar esse debate sobre estes temas que vocês mesmos indicam, né? Então, quando o Dionísio ele fala do título as 10 competências na prática, em prática lá na sociedade, né? Pegando essas 10 competências, que o desafio é como que nós vamos trabalhar lá na escola, mas para impactar lá na sociedade. Então, o que nós pensamos? Que a gente precisa deixar bem claro a diferença de habilidade para competência. Porque aí a gente entende essa coisa que, com mais clareza que Paulo disse, da questão do conteúdo ser o meio e não o fim. O que significa isso? Até antes da BNCC, nós tínhamos a lista dos descritores e tínhamos que ensinar aqueles conteúdos. Aqueles conteúdos, eles deixam de chamar conteúdo, para vocês terem uma ideia, né? Quem não conhece ainda, mas vocês que já estão familiarizados já sabem disso. Eles deixam de ser, deixam de ter até a nomenclatura conteúdo e passa a ser objeto do conhecimento. Então, nós não temos mais disciplina,
né? Então, por exemplo, nós temos português e dentro de português a gente tem lá, não são os conteúdos para trabalhar, a gente vai ter os objetos do conhecimento. Esses objetos do conhecimento, eles estão divididos em habilidades e competências. E qual que é a diferença da habilidade para a competência? A habilidade, ela está relacionada com a aprendizagem. Ela está relacionada com a aprendizagem. E a competência está relacionada com o desenvolvimento. O que que vem a ser isso? Vem a ser que a aprendizagem, que está ligada ao aprender, é mais fácil, porque é só você ter uma técnica. A competência, que está relacionada com o desenvolvimento, é a prática do que eu vou fazer com aquela habilidade que eu adquiri. E aí é que está a chave da questão da dificuldade de trabalhar com as competências. Porque nós fomos formados, e a maioria das pessoas pensam, que nós temos que ensinar o menino o conteúdo. E viemos fazendo isso há muito tempo. Não funcionou. Porque a nossa educação não está das mais maravilhosas. É claro que muita coisa funcionou, mas quando se chega à conclusão da publicação da BNCC e aprovação e tudo mais, e os currículos de todos os estados, nós vamos entender que é fato. É preciso haver essa mudança. Então, eu gosto muito de um exemplo que eu cito ele sempre. Nós vamos ter que criar outro exemplo que eu sempre cito o de futebol, mas o de futebol ele é mais fácil. Ele é mais fácil. Deixa eu ver se todo mundo aqui, tem gente aqui que não viu. Olha, o Moisés faz o sorteio do livro Jovem que Lê o Mundo. Que boa ideia. Tem aí? Tem sim. Ó, vamos só completar esse raciocínio que a gente vai pegar o livro lá, que a ideia é ótima, Moisés. Então, o que ocorre? Vamos pegar essa questão de habilidade e de competência para a gente entender como que é importante, antes de falar de 10 competências ou das competências específicas, entender para que serve a competência. Por exemplo, você tem um jogador de futebol que ele aprende a fazer o gol, né? Ele aprende técnicas. Ele desenvolve a habilidade de fazer gols. Então ele vai lá, treina, coloca a bola no lugar certinho, chuta do jeito certo, olha o goleiro e tal. Ele desenvolveu uma habilidade. Habilidade, então, está relacionada à aprendizagem. Ele aprendeu aquela técnica. Só que na hora que é o jogo de verdade, que o estádio está cheio e que está a equipe contrária ali, o que acontece? Não necessariamente esse jogador que tem a habilidade de fazer o gol, porque treinou e ele aprendeu e ele sabe, ele vai conseguir converter ao gol. Porque ele não teve a competência de converter o gol. Por quê? Porque várias questões das competências que, de repente, faltou nele. Tipo, a torcida gritando contra ele, o jogador oponente irritando ele. E aí ele fica tão nervoso que ele sabe fazer o gol, ele tem habilidade, ele aprendeu, mas ele não converte, ele não teve a competência de converter aquilo que ele sabe no gol. Então esse é um exemplo que eu fico repetindo, mas ele é bom porque vamos trazer para essa semana, acho que foi essa semana passada, nem lembro, acho que foi essa semana, ou semana passada, essa semana. O Flamengo, né? O Vitinho saiu na cara do gol, perdeu um gol sozinho, né? Não teve a competência para fazer, porque a habilidade ele tem, né? E daí desencadeou toda uma polêmica depois disso, porque é um profissional que ganha um salário muito bom, né, minha gente? Né? Na casa dos 6 dígitos aí, que treina, que está lá exercendo sua profissão, não teve competência para fazer um gol, o time foi desclassificado. Vai ficar negócio que a culpa é de quem? A culpa é do Vitinho que não teve a competência e a culpa é do técnico que não proporcionou para ele uma aprendizagem suficiente, um desenvolvimento suficiente, né, para que ele guardasse um gol ali no momento tão importante, né? Então é só para trazendo para uma situação bem atual, né, esse exemplo que a Marli dá, porque futebol é a nossa praia, né, no país, é uma linguagem fácil, né, dá para entender o que rola. E é nesse sentido que a BNCC ela vem trazer o seu propósito. Então, o propósito da BNCC está focado nas 10 competências. Se você não domina as 10 competências e fala, eu aprendi a BNCC, não aprendeu, porque
As outras coisas que estão dentro da BNCC, as competências específicas e as habilidades, elas vão sair de dentro destas 10 competências. Então, nós temos que entender que o ensinar aquele conteúdo é só desenvolver a técnica para fazer o gol. Mas o aluno, lá na sociedade, em prática, colocar aquilo na vida real é a competência. Então não adianta nada a gente ensinar. Eu gosto de falar assim, que toda vez que eu vejo alguém jogando papel no chão, na rua, eu penso que a educação falhou, porque a gente ensinou a pessoa a ler e escrever, ela sabe, não jogue lixo no chão, ou jogue o lixo na lixeira, ela sabe ler, ela sabe até escrever, mas ela joga. Então, o que adianta ela desenvolver a habilidade de escrever e de ler se ela não desenvolveu a habilidade de colocar em prática? Então, para encerrar, para ninguém esquecer mais, as habilidades estão relacionadas à aprendizagem, ao que eu sei, e as competências estão relacionadas à minha capacidade de colocar em prática, de executar aquilo que eu preciso fazer, né? Aquilo que eu sei. Eu preciso fazer a partir daquilo que eu sei. Então, é isso. Então, a BNCC, ela trouxe esse olhar para que a educação não seja mais só para ensinar conteúdos, mas que ela seja capaz de provocar o aluno para que ele possa resolver os problemas. E é exatamente isso, a Rosinha colocou ali, que às vezes a gente... o problema de converter a competência em algumas situações é isso. E a gente vivencia isso, né, Rosinha? Não é só o aluno, não. Somos nós no nosso comércio, nós com as interações. De uma forma geral. De uma forma geral. Daí a necessidade de a gente pôr em prática o mais rápido possível, para daqui a 2, 3 gerações a gente ter esse reflexo dentro da nossa sociedade, entendeu? Exato. E aí, é por isso que o Paulo fala sempre que as 10 competências, elas não servem só para os alunos, elas primeiro servem para nós. Primeiro para nós, disparado. Né? Para os pais, para os profissionais, para a sociedade em geral, né? Porque, por exemplo, a gente vê a pessoa que a gente conhece, né? Por exemplo, eu vi aqui Rosinha Dias, eu já lembrei, nossa, ela cuida de animais. A gente grava, sabe? A sociedade ensina. Então, uma criança que vê uma pessoa que cuida de animais, ela passa a admirar aquela pessoa que cuida de animais. Em contraponto, quando eu, por exemplo, a minha vizinhança mata gato. Matava. Com fé em Deus não mata mais. Né? Então, você olha para uma pessoa e ela já te ensina algo. Você olha para outra e ela já te ensina outro. Então, nós estamos o tempo inteiro ensinando uns aos outros. E essa dificuldade de executar aquilo que a gente sabe é por causa do nosso reflexo do outro em nós, né? Então, eu sei que eu tenho que me comportar dessa forma, mas o outro vai e desperta em mim outra coisa, é a mesma coisa do gol. Aí eu não consigo fazer o gol, né? Não converto aquela habilidade, aquele conhecimento que eu tenho em uma prática para resolver alguns problemas, né? Os problemas da vida. E a Divino Educa ali tem colocado ali o currículo socioemocional é o grande elo ao encontro das competências. Ó, vi que Carlinha entrou ali também, a Carla falou elo, eu lembrei da Carla ali também. Então, o que é exatamente isso? Então, quando eu pego o currículo socioemocional, o que é o currículo? Aquele conjunto de habilidades que tem lá o checklist que eu tenho que cumprir, e eu pego o social, que é a relação com o outro, e o emocional, que é como eu lido com tudo isso. Então, percebam se não é necessário a gente trabalhar isso em nós adultos. Às vezes a secretaria fala, você tem que fazer isso. E aí você não tem aquela competência de dizer, não, isso eu não vou fazer. Eu vou fazer dessa outra forma e vou te dar o mesmo resultado. Isso é difícil demais de acontecer, né? E é por isso que a gente precisa desenvolver essas 10 competências. Vamos nas 10? Para a gente falar. Vou dar uma boa noite aqui para Silvana. Bem-vinda, Silvana. Boa noite. A Sônia Silva, aliás. Boa noite também. Boa noite, Silvana, também, né? Gente finíssima, todos vocês. Márcia. Boa noite para a Márcia aí, bem-vinda e vamos juntos.
Vamos falar das 10 competências. A Jaque também. Olha só. Então vamos lá. Vamos tentar fazer igual antigamente. Vamos fazer uma por uma, mas embora eu nunca consiga isso que eu vou e volto. Mas se nós pegarmos a primeira competência, Não tem primeira competência. Vamos pegar a competência conhecimento. Não há primeira, nem segunda, nem terceira, nem quarta. ótimo. Eu, por mim, esses trem aqui não tinha número, porque a coisa é muito simples. Tem 5 aqui, tem 5 aqui, 5 com 5, 10. Então são 10 competências. Não tinha 1, 2, eu não gosto desse trem. Já vou falando que eu não gosto. Ela põe porque ela na é bastante BNCC tá lá, didática e na BNCC está lá. Mas é um negócio que não faz falta nenhuma se for suprimido. Esse negócio de primeira é essa, 1 essa, 2 essa, não existe isso, né? Exato, Paulo. A Elaine que entrou também. Olha só, é exatamente isso. Vocês Tá percebem? certo, tia? É exatamente isso. A gente fala na teoria. Não tem primeira, segunda, terceira, quarta. Tem o número que para contar de 1 até 10, mas elas não têm nível de importância e de Não há, hierarquia. perfeito. Né? O Elas grande não lance é esse, não há um processo de hierarquia nelas. Todas as 10 são importantes. O Gleison, corta essa parte. Brincadeira, gente. Então vamos começar pela Vamos. competência conhecimento. Então vamos começar pela competência conhecimento. Olha, Bora lá. a competência conhecimento, qual que é o desejo quando se coloca essa proposição de pensar na competência conhecimento? A competência conhecimento poderia ser óbvio, né? Conhecimento na escola tem que desenvolver a competência conhecimento. Mas o que é que chama a atenção nessa competência conhecimento? Para a escuta. É entrelaçar o conhecimento historicamente construído por cada aluno. Então, não é só o professor dizer assim, eu trouxe esse conhecimento e hoje vai ser isso, isso e isso. Não. Aí nós vamos ter outras lives que, se vocês colocarem aí no comentário, nós vamos falar também sobre fugiu agora, metodologias ativas. Nessas metodologias ativas, nós vamos ter esse processo de você levanta um tema, o aluno pesquisa, cria as hipóteses, traz para a turma e aí nós conseguimos chegar a um conceito sobre aquilo. E não o contrário. Eu dou o conceito e o aluno vai embora com aquele conceito. Então, essa competência conhecimento, ela vem para escuta. Exato. E olha que interessante o tanto que a gente tem que se repaginar. O processo de escuta hoje, ele é colocado até com a metodologia ativa, quando ela deveria ser uma condição sine qua non dentro da sala de aula. Exato. Eu vou dar aula, eu tenho que escutar meus alunos. Exato. Mas não, fazer esse processo, como a Marli falou, por exemplo, e ter a escuta, né, como ponto-chave do processo, se torna uma metodologia ativa. Então, daí, encaixa ali no que Dionísio está falando, habilidades e competências é para o profissional da educação refletir também, e internalizar e pôr em prática. Né? Porque se o conhecimento depende da escuta, e vamos falar um pouco da cultura escolar, e aquele famoso cala-a-boca, como é que ele fica no processo? Já não cabe mais, né? Já não cabia. Agora então, coitado, ele está deslocado, né? Então, é coisas que a gente tem que rever, né? Enquanto profissionais. Rever e testar, porque aí nós entramos na competência pensamento científico, crítico e criativo. Porque qual que é a proposta dessa competência do pensamento científico, crítico e criativo? É fazer experiência. E quando nós fazemos experiência, nós testamos, por exemplo, nós estamos aqui testando. E esse negócio da experiência, quer ver? Todo mundo sabe. Quem é que já não plantou o bendito do feijão no algodãozinho? Né, Marli? Exato. Clássico. Aí teve uma fase que a escola falou, vamos parar de plantar feijãozinho no algodão. Aquele povo que é politicamente correto. Porque o feijão vai morrer. É o ciclo de viver, nascer, viver e morrer. Nós precisamos trabalhar isso também. É o contexto. E agora voltamos a entender que essa natureza, ela tem que voltar para dentro da sala de aula, porque em um determinado momento ela saiu. E chega a banalizar, né, a importância daquela experiência
para o ser humano, para a formação integral do sujeito, banaliza com a dó do grão de feijão. Pô, é brincadeira, né? Quer exato. dizer que um grão de feijão, ele Tem não mais pode ser importância sacrificado, pela né? aprendizagem, Você né? come o grão de feijão, se É. você não estivesse plantando isso, você estava mandando ele pro bucho. Aí. Se fosse um animal, se fosse uma Ué, outra ué, coisa, ué, né? Aí ué, você ué. tem a consciência de direitos humanos, de consciência isso aí crítica, no sentido que a gente vai falar lá embaixo também com relação a essa questão dos direitos humanos e da questão sustentável, né? Mas assim, a grande questão é quando você gera experiência, não só porque a gente falava de Malaguzzi. O Malaguzzi, quando ele vem com a proposta de trabalhar as hipóteses provisórias, é justamente porque lá na educação infantil nós vamos chamar as competências, né, em direitos de aprendizagem e de desenvolvimento. Então, percebam, olha a relação, direito de aprendizagem e desenvolvimento para chegar à competência. Sendo que eu já estou trabalhando a competência desde a educação infantil, então é um emaranhado. Então, quando eu proporciono que o aluno, quer seja ele da educação infantil ou jovem, ele faça experiência, faça testes, ele vai gerar hipóteses provisórias e ele vai chegar a conclusões e a capacidade de criar. Então, aí nós vamos entrar no quê? Na outra competência, que é repertório cultural. Então, o que vai acontecer? Alunos de Belo Horizonte vai ter um tipo de experiência. Alunos de Buritis, outro tipo de experiência. Alunos do Jequitinhonha, de Vinolândia de Minas, outro tipo de experiência. Então, esse repertório cultural, ele precisa ser valorizado. Eu não sei se vocês perceberam, mas se a gente pegar, por exemplo, antes da BNCC, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a indicação de livros que deveriam ser lidos. Então, por exemplo, o livro de ficção teria que ser tal autor. Hoje não vem o nome do autor. Por quê? Porque, por exemplo, se for lá em Capelinha, o que a BNCC diz? Que os professores deverão buscar alguém na cidade ou na região para valorizar o repertório cultural da região, para que o aluno vá ler o livro, por exemplo, no caso que eu citei aqui de ficção, de quem? Do João Pedro. João Pedro. João Pedro. Porque eu ia falar João Paulo, e aí um dia eu brinquei, eu fui chamar de João. Eu brinquei, não, eu errei, falei João Paulo, aí ele falou, eu transformei ele no Papa. João Pedro. O João Pedro Pereira Lopes escreveu um livro de ficção. Esse livro... Muito bom. Muito bom. Muitos professores têm trabalhado com eles. Então, quando a competência geral da BNCC, repertório cultural, ela vem dizendo para a gente fruir, né? Fruir, que muitos até acharam que não é fluir, não, mas é o verbo de fruir. Fruir. De frufru, que é utilizar, né? Não só valorizar a cultura, mas também utilizar a cultura. Então, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos, eu gostar da minha cidade, eu gostar da minha escola, eu gostar do meu jeito, porque quando eu gosto, eu professor, o meu aluno também vai gostar. Agora, se eu chego na escola e falo, essa escola é horrível, essa cidade é horrível, eu quero ir embora, não sei o quê, não valoriza nada, essa árvore suja aqui, isso, eu estou impedindo a valorização cultural, que é essa competência tão importante também. E nessa linha dessa competência, quer ver um negócio bem básico, né? Porque nós estamos em Minas, então tem muita escola com o nome de Tancredo Neves. Tem aluno que estuda na escola e não sabe quem foi Tancredo Neves. Ou tá lá o Tancredo Neves e fica na Avenida Afonso Pena. Né? Vamos supor assim, eu estudo na Avenida Tancredo Neves, que fica na Avenida Afonso Pena. Ele não sabe nem quem é Tancredo Neves, tampouco quem é Afonso Pena. Né? Então são coisas assim, esse é o básico do repertório cultural que a gente tem que ter na escola. Aí. Acabou que saber o nome da escola, quem que é aquela pessoa, saber o nome da rua, saber o nome da rua que ele mora, o bairro dele, por que chama tal, né? Começar nessas coisas básicas e naturalmente você vai desenvolvendo o processo. Entendeu? Você está falando de aluno, mas assim...
O Ederson, ele tem um projeto maravilhoso lá em Camelinha, que é de pegar as ruas da cidade É massa e fazer a demais. placa com a foto da pessoa. E uma das ruas lá, as travessas lá da casa da minha mãe, nós moramos naquela casa desde sempre, né? Desde que todos nós nascemos. E aí a travessa lá, a travessa não, a esquina, a bifurcação lá é Delfim Moreira. Delfim Moreira. Ele já foi presidente? Já, ué. Até Eu eu nunca sabia, não estudei que ele morava tinha lá, sido ué. presidente, né? Sabia que a Jacinto Ribeiro era um músico de Capelinha e tal, e tal. Mas o Delfim Moreira, se eu estudei, eu não lembro, não gravou, não gerou aquela emoção, aquela memória. Exato. Então, a valorização cultural, a competência valorização cultural, ela vai chamar a atenção para isso. Gente, micro para o macro. O repertório cultural. Vamos pegar a minha escola, a minha rua, a minha cidade. Vai expandindo. Vai expandindo, né? Ó, hoje eu estava assistindo um filme, gente, agora à tarde aqui, e falou do Muro do Adriano, né? Lá na época dos romanos, aquela coisa épica. Eu fui na hora na internet consultar Muro dos Romanos para saber o que que rola. Que ali entre a Inglaterra, a Escócia e não sei o que, não sei o que, quer dizer, pra eu Estimula. entender o que estava rolando no filme. Deixa eu ver se esse Muro do Adriano é ficção ou se isso aí existiu mesmo. Existiu, tá lá no mapa, tem as ruínas e tudo mais, entendeu? Quer dizer, entrou na outra competência, que é a comunicação. A televisão comunicou que gerou uma pesquisa na onde? Na outra, Na cultura digital. Tá vendo? Eu tô ligado, ó, repertório cultural, cultura digital e comunicação. Quer dizer, é tudo ali, ó. Exato. Intrinsecamente ligados. E é por isso que, por exemplo, isso aqui está escrito à mão, nós escrevemos à mão aqui, cortadinho e tudo, que entra nessas questões todas. A forma de comunicar, essa questão de que a cultura digital, ela veio para ficar. Há uma dificuldade muito grande, a Rosinha até colocou ali muito pertinente, né? Esse processo pandêmico que nós estamos vivendo, muitos pais, muitas famílias, né? Elas estão aproximando da educação e tem envolvimento, outras não têm envolvimento. Então, nós conhecemos muitas regiões que já faz 10 anos já que nós estamos de escola em escolas, né, trabalhando em diversas cidades, e é extremamente diverso o que está acontecendo. Por exemplo, nós não tínhamos, infelizmente, o hábito de trabalhar cultura digital na educação. A Carla colocou isso muito bem na live passada. O telefone era o vilão, agora ele é uma ferramenta escolar, né? Uma coisa que já estava na competência cultura digital. Mas antes dessa polêmica toda de pandemia, antes dessa coisa toda de ter que usar celular, de ter que usar computador e tudo, e as pessoas reclamavam que os alunos não estão escrevendo, não estão com a letra feia, estão errando muito. Nós já falávamos uma crítica que, pegando essa competência da comunicação, que nós precisamos explorar todas as formas de comunicação, muitas vezes os professores diziam assim, traz o trabalho impresso, não mandava ele escrever. E às vezes nem o professor mais está escrevendo no quadro, ele está apresentando só slide. Então, se o aluno ele não vê a escrita, como é que ele vai aprender a escrita? Então, é necessário que o aluno veja letra escrita à mão, que não é perfeito, que tem umas tortinhas, que tem outras que são mais espremidinhas, que são outras que são mais largas. Isso tudo vai normal, aprimorar. Né? É um trem normal, sabe? A escrita, a mão, é normal. Se a gente não dá exemplo, a meninada não segue, né? Então, assim, com a cultura digital, o que que acontece, né? Se eu entro na sala, dou a tarefa, como fazia antigamente, e pego no celular para utilizar, né? Como é que hoje eu vou falar para o menino não utilizar? Sendo que em casa ele está sendo... Quando a gente retornar, eu vou falar que não pode celular em casa? Sendo que nós estamos utilizando ele para se comunicar? É grupo de WhatsApp com os pais, como Rosinha colocou aí o envolvimento deles, ampliado, né? Videoaula, é isso, é aquilo. Quer dizer, aí quando voltar eu vou falar que não pode celular? Exato. Não tem como. Agora, você imagina, os pets estão aí, são muito... necessários, são fundamentais, né, para a manutenção dessa manutenção
e o fortalecimento de vínculos entre as famílias e as escolas. Agora, vocês imaginam se nós já estivéssemos, né, no estado da arte das metodologias ativas com as 10 competências nesse momento pandêmico e o tanto que estaria o envolvimento das famílias, porque estaria sendo quase que um entretenimento para as famílias o momento de processo e aprendizagem do filho deles, Exato. com acompanhamento e monitoramento da escola, né? Seria muito mais o PET é necessário, mas pensa aquela família que tem um problema de analfabetismo ali nos pais, ou é criado com a avó que já não enxerga mais. Pensa na dificuldade. E se fosse a metodologia ativa, né? Que a Marli fala muito do diário, fala da contação de história. Fala, então vamos prosear aqui, vó, me conta como era na sua época, quem que é esse caboclo aí não sei o quê, aí vai, você entendeu? Então, assim, é uma coisa puxa a outra, né? Então, é um trem muito bacana. E a cultura digital, o que é posto na BNCC com relação à cultura digital é de que nós precisamos ensinar como usar. Não é nem se vai ou não usar. Como usar. É como usar. De Porque forma ética, né? justa, fake news zero. Fake news é mentira, né, gente? O Então, negócio de fake news, né? Foi a fake news. Não, tem que ser mais didático. Quem compartilha mentira, né? Assim, compartilhou fake news. Se o menino não dominar o inglês, ele não sabe o que é fake news. Então ele não vê o tamanho da maldade que é você compartilhar uma mentira que você está chamando de fake news. Ele não sabe nem o que é. Então tem que ir na bucha falar, é mentira. Exato. Então, essas competências, elas se entrelaçam, né? A BNCC, ela vai chamar a atenção da gente para que a comunicação, ela seja não só nesse processo de escrita, mas que o professor, por exemplo, ele possa permitir que o aluno apresente através de música, através de vídeo, através de desenho, através de uma escultura, paródia, e todas essas questões. Para quê? Para que entre na outra competência, que é trabalho e projeto de vida. Por quê? Nós temos que acabar com essa história de falar assim, você tem que fazer uma faculdade para você ser alguém na vida. Não é só quem tem faculdade que é alguém na vida. Quem nasceu já é alguém na vida. A gente tem que parar de falar isso. A gente tem que estimular o aluno a estudar e ter o sonho de fazer uma faculdade. Mas quem faz um técnico é alguém na vida. Quem fez só o ensino médio e é caixa de um supermercado ou é qualquer outro serviço digno, ele é alguém na vida. Então, a escola, ela tem essa coisa. De repente, por exemplo, quando eu era criança... Vamos fazer um exercício prático para isso que você está falando, Marli. Pega lá na sua cidade, então, tira todas as atividades profissionais, pegando todos os profissionais dentro da sua cidade que não teve oportunidade de ter uma graduação ou que não fez uma opção de ter uma graduação. Pega todos eles, não é ninguém dos comércios, dos serviços, e tiram eles do processo. Vai sobrar o que para você aí? Me conta. Exato. Quem é que vai te atender no supermercado, vai te atender na loja tal, vai te atender no posto, quer dizer, tem que parar com isso. Tem que parar até porque, com isso. Quando eu era jovem, por exemplo, eu achava que eu nunca ia fazer uma faculdade, porque a gente não tinha dinheiro para fazer faculdade. Então, assim, se nós desestimulamos o menino desde o ensino fundamental, ele não chega no ensino médio. Então, é um passo de cada vez. Vamos terminar o ensino médio, vamos pensar nisso agora. Agora, no ensino fundamental, né? Agora, vamos terminar o ensino médio. Agora, vamos ver o que pode ser feito. Porque, às vezes, o menino, de um ano para o outro, ele modifica. E ele vai. E aí, ele entra na outra competência, né? Que ele sai ali da autogestão, né? Que o trabalho e o projeto de vida fala muito sobre isso. A competência trabalho e projeto de vida fala de você se identificar com aquilo que você gosta, que às vezes a criança ela começa a brincar de trabalho e ela se desenvolve aquela pessoa que ela brincava, né, profissionalmente. Então, se nós estimularmos a escola dessa forma, com diferentes formas de comunicação, nós vamos garantir a outra competência que é a argumentação. A argumentação que é diferente da opinião. É isso que eu penso e pronto. Tá, é isso que você pensa baseado em quê? Esse momento tá difícil.
né? Esse momento, você tem que respeitar a minha Tá opinião, difícil até argumentar. né? Tem até uma charge muito Você entra no legal. supermercado, acabou que tá usando a máscara assim, ó. Narizão de fora. Você vai argumentar o que com um ser desse, né? Difícil. Exato. E é muito interessante porque, assim, para nós conseguirmos desenvolver essa habilidade de argumentação, que a BNCC ela vai trazer, assim, você tem que argumentar, mas com a consciência sustentável, com a consciência dos direitos humanos. Você tem que conseguir estimular no aluno que ele pesquise para argumentar. E para isso, o aluno precisa ter autoconhecimento e autocuidado. Entrou de novo na máscara, né? Porque quarta-feira nós falamos muito sobre isso. Se o professor acha que máscara é bobagem, como é que o aluno vai? Lá no Japão, o sujeito, independente de pandemia, gripou, ele põe a máscara. Para quê? Para ele não adquirir mais vírus, né? Ele não gripar mais do que ele já está gripado. E ele também não passar para o outro. Aqui não. Nós estamos numa pandemia, a pessoa está morrendo. O vírus é invisível, a pessoa pode transitar com o vírus e passar para o outro morre e ele não importa, né? Nesse atual momento, é até difícil a gente encontrar um profissional da área de educação que seja contrário ao uso de máscara, não sei o quê, porque não cabe, né? Na área de educação, não cabe. Né? Então, toca o pau, não tem problema não. Passar de 1 hora aqui tá valendo, 60 minutos. Tá, é porque o Instagram O saiu. Instagram saiu, né? Agora, estamos aqui ao vivo, diretamente da página Marli Andrade, Gestão Intra e Interpessoal, aqui no nosso canal do Facebook. Né? Estamos agora só aqui no Facebook. Quem E tá aí, no o que acontece? Instagram? É porque lá dá 60 minutos, corta. Então, tem coisas assim que já não cabem mais, né, na área de educação, né? Essa questão do autocuidado, ó, Galo cantou às 4 da manhã. Então, assim, autoconhecimento e autocuidado. Como é que você vai falar, como é que você vai argumentar com o professor que fala que usar máscara é bobajada? Ele não está preparado para o retorno. Ele precisa internalizar um pouco mais de conhecimento sobre biologia, conhecimento científico, conhecimento de autocuidado, conhecimento de empatia, cooperação. Ele tem que internalizar essas 10 aqui antes dele voltar para a sala de aula com o pensamento, né, para a escola, de que o pensamento da máscara é bobajada. Então, você vê a importância na sociedade, que é o tema das 10 competências da BNCC em prática na sociedade, um exemplo muito simples, né, que é esse daí. Muito simples. Né? O educador que acha que usar máscara é bobajada. E é interessante que, assim, aqui a Divinolândia de Minas fez isso. Não sei se outras pessoas fizeram aqui, mas eu lembro que a Secretaria de Educação lá do município de Divinolândia fez. As 10 competências gigante para a escola. Porque só da gente olhar para essa palavra, quando eu olho para a palavra autocuidado e autoconhecimento, eu já vou entender que eu preciso trabalhar em mim o autocuidado, eu cuidando de mim mesma. E quando eu cuido de mim mesma, significa que eu tenho autoconhecimento, eu sei dos meus limites. E quando nós estamos nesse momento de pandemia, que no retorno nós vamos precisar de maior cuidado pessoal para cuidar do outro, eu estou entrando na outra competência, Exato. Que é empatia e cooperação, né? Então, assim, essa semana mesmo eu fiquei brava, porque lá a gente está aqui em Belo Horizonte, né? Desde março, que eu não vejo minha mãe, e no Facebook as pessoas nas festas. E aí eu falo, eu não quero ter raiva no meu coração, mas eu fico com raiva das pessoas. Por quê? Porque enquanto as pessoas estão indo em festas, elas estão retardando o processo de volta. E aí impede a gente de ver os familiares da gente. Então, e isso é uma coisa que não se ensina da noite para o dia. Então, essas competências, para ensinar nós adultos, é mais difícil, a não ser que sejam pessoas igual vocês, e nós que estamos juntos numa sexta-feira à noite, estudando. Mas a maioria das pessoas não querem saber. Então, como que nós temos que fazer? Por isso que a beleza dessas 10 competências é que ela começa lá na educação infantil e ela serve até para o ensino médio. Porque aí nós chegamos, por exemplo, na última competência. Ela serve e ela vai.
né? Exatamente. Serve e vai até lá no final do ensino médio. É no ciclo total de formação do sujeito em educação básica. Exato. E dentro do outro tema, que depois a gente pode falar sobre isso, se for desejos seus, que é um tema que o Paulo domina muito mais do que eu, que é a taxonomia de Bloom, que é a hierarquia de processo. Porque muitas vezes vocês devem perguntar assim, mas essas 10 competências, elas vão servir da creche até o ensino médio? Como assim? É porque os verbos serão diferentes. Então, lá na educação infantil, você trabalha a mesma competência de forma diferente que nos anos iniciais do ensino fundamental, que diferente dos anos finais, que diferente do ensino médio. Então, é uma progressão, é uma escadinha mesmo de verbos que no outro encontro a gente conversa sobre ele. Porque nesse sentido, olha como que é lindo essa coisa das competências. Todas são importantes, mas se a gente consegue trabalhar todas elas, a responsabilidade, a cidadania e a autonomia é maravilhosa. Por que ela é maravilhosa? Porque se eu tenho responsabilidade, eu exerço a minha cidadania. E para eu exercer a cidadania, eu tenho que ter autonomia. Então, eu tenho que saber aquilo que eu estou fazendo. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso ter empatia, eu preciso saber que o trabalho que eu desenvolvo é importante. E se eu estou varrendo a rua, eu estou fazendo um belíssimo trabalho porque eu estou limpando a rua. Exato. Então, é isso que nós temos que mostrar para os nossos alunos e valorizar. Por isso que, de indicação de hoje, já caminhando para o final, né? Só para a Rosinha, é Tancredo Neves mesmo, viu, Rosinha? Tancredo, do Ah. presidente, viu? Porque quem sabe faz ao vivo. Então, de vez em quando sai o tranquedo, Você não preocupa, não. Esses dias para trás eu mandei um áudio que eu falei seja. Ainda bem que eu falei rápido, depois eu falei, Marli de Deus, tô tanto tempo dentro de casa que eu mandei um áudio aqui com seja, né? Quando era seja. Então não preocupa não, porque o bom é assim, né? A gente erra mesmo porque tem que errar, né? Tá nas 10 competências aqui, ó. Ô, gente, e é muito interessante, né? Porque o tal do ao vivo é um negócio, e vocês não têm noção, porque a gente está falando com vocês, verificando a pauta, olhando os comentários, olhando a hora, olhando a câmera, se ela vai cair ou não. E suando igual tampa de marmita. O Instagram já fechou, porque a gente faz Tá calor. uma hora inteira, né? Mas aqui a gente está concluindo, porque o desafio que o Dionísio nos fez foi um desafio de se vira nos 30 mesmo. Porque qual que é a ideia de fechar esse assunto, né? A ideia é de que nós não vamos deixar de aprender nunca. É isso que as 10 competências colocam para nós. E que tem tudo a ver com e lá é o primeiro mesmo, né? No primeiro pilar lá dos pilares da Unesco, que fala aprender a aprender. Por que a gente precisa aprender a aprender? Porque quando eu aprendo a aprender, eu nunca vou parar de conhecer coisas novas. Exatamente. Então, o tempo inteiro, nós nunca tínhamos trabalhado com tecnologia, nunca. E agora nós estamos aprendendo a trabalhar com a tecnologia. Muitos professores estão acreditando que vai terminar a pandemia, virou o ano, terminou a pandemia, volta para a escola e vai ser tudo igual. Não vai, sinto muito, gente. Nós vamos ter que aprender ao mesmo tempo que desenvolver essas 10 competências, porque aí volta lá no título que o Dionísio colocou. As 10 competências, elas precisam ser colocadas em prática na sociedade. Não é aprender só para aprender, é para aprender a ser aquilo que está dito nas 10 competências. E importante também, gente, a gente sempre coloca isso, e a gente vai reforçar aqui. Se nós não dermos conta, virão pessoas que ocuparão os nossos lugares e darão conta. É assim que está o processo. Então, o educador, como Marli falou, o educador acha que vai chegar a vacina, vacinou, o risco está afastado, contágio parou, vamos voltar para a escola e que vai ser tudo igual, esquece. Esquece, sabe? Primeiro, não vai ser tudo igual por uma questão sanitária.
Ponto um. Segundo, não vai ser tudo igual, porque a BNCC ia ser cobrada esse ano. E ela não está sendo cobrada porque nós estamos no meio de uma pandemia. Mas efetivamente a cobrança em cima da BNCC e do currículo referência de Minas Gerais, suas habilidades e suas competências, iria começar em 2020. Então é mais um ano de respiro para estudar e para entender o processo. Então a coisa mudou, gente, mudou completamente. Mudou da parte de pedagógica, mudou da parte de relação, mudou tudo, tudo. Não é mais igual ao que a gente estava acostumado até janeiro, fevereiro. Aquilo lá acabou e não volta mais. E Dionísio começou com o título e encerrou com um comentário, porque ele colocou lá a questão de que é fundamental a leitura de mundo. É isso. Para que nós possamos desenvolver as 10 competências, né, para que nós possamos aprendê-las e colocá-las em prática, nós precisamos fazer a leitura de mundo. Essa leitura de mundo é que é o desafio. Nós estamos falando de nós adultos. Ontem, depois da reunião com o Ministério Público, eu não tenho nem palavras para dizer para vocês o que é que eu estou sentindo e o que é que a gente precisa se organizar para se organizar mesmo. Tem coisa demais para fazer. Tem coisa demais para fazer. E é uma mudança. A sociedade está mudando. Nós temos a referência que é a BNCC, mas por outro lado dá uma angústia porque tem muito professor que não estudou a BNCC ainda e ainda é resistente a ela. E aí na hora que as avaliações vierem, elas vão vir em cima da BNCC. E aí então o que vai acontecer? A educação, os índices vão baixar mais ainda. Então nós estamos olhando lá na frente, se nós não fizermos algo agora, e não dá para resolver os problemas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, mas se cada um que estiver aqui fizer na sua sala, na sua escola, na sua cidade, ou der a contribuição que puder dar, já vai fazer uma diferença muito grande. Hoje nós não vamos indicar filme, porque todo encontro nós indicamos um livro, um filme. Hoje nós vamos indicar um vídeo que nós produzimos, que está no nosso canal, mas nós vamos colocar lá no grupo do movimento, aqui no Facebook, que o título é As 10 Competências da BNCC. Se você quiser procurar rápido aí, é só colocar no Google As 10 Competências da BNCC Marli Andrade, que já vai para o nosso site e você pode assistir as 10 competências, porque lá nós falamos só uma de cada, de uma forma mais explicativa, assim, do que elas são e do que você pode trabalhar para alcançá-las. Aqui a gente fez um bate-papo, não podia deixar de olhar os comentários aqui. E a ideia de sortear o livro do Jovem que Lê o Mundo é fantástica. Eu não sei ainda como a gente vai fazer. Ô, Gleice, você faz um favor para mim? Vamos pensar por favor? nisso. Pega um livro ali para mim, você pega? Na estantezinha aqui do lado, assim, pega. O que acontece? Aqui, da sala, aqui, dessa primeira sala. Então, o que acontece? O livro, porque eles conhecem o livro aqui já, né? É o pessoal que já conhece o livro Jovem que Lê o Mundo. Eu tô sugerindo fazer o seguinte, vamos fazer uma foto aqui com esse livro e aí nós vamos colocar esse livro, a postagem, e vocês vão lá nos comentários. Quem está na live aqui... Obrigadão, Gleison. Obrigada, Gleison. Gleison é o nosso diretor de produção, para quem não conhece, viu? Da TS Produções. Vamos mostrar aqui, porque aí o que acontece? Nós vamos fazer, então, a ideia foi ótima. Então, vocês têm 2 tarefas. Aliás, 3. Assistir o vídeo das 10 competências, que ele está bem completo. Nós vamos colocar nas páginas nossas aqui para vocês acharem fácil. E no grupo. Vocês vão... quem quiser sugerir o tema para as próximas lives, pode sugerir, né? Que nós vamos acatar aí. E terceiro, nós vamos colocar uma foto dessa aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook. E vocês vão comentar dizendo o que vocês acharam dessa live. Diferente. E daí a gente vai estudar. Vou dizer aonde é que nós vamos colocar a foto no Facebook. Nós vamos colocar lá no grupo Movimento Primavera-Verão da Leitura.
Rapaz. Porque quem não entrou, aproveita e entra lá. Esse aqui será sorteado do grupo Movimento Primavera-Verão da Leitura. Combinado? É justo? As Então pessoas estão entrando, é justo. Então É tá. justo. Mas tem Não gente é? que não gosta de grupo, Paulo. Aí você exclui as pessoas. Não, não excluo, não. Eu estou incluindo. Eu estou trabalhando a cultura digital com elas. Eu estou promovendo competência aqui da BNCC. Verdade. Gente, nós não vamos fazer votação, não. Ele argumentou bem. Ué. Ele usou a competência da Aí vocês argumentação. aí vão entrar na foto, vão curtir, vão escrever lá. Eu quero o livro Jovem que Lê o Mundo. E aí quem fizer isso daí até a segunda-feira, no final da próxima live da segunda-feira, nós vamos sortear com os nomes que estiverem lá. No sistema mais justo que tem. Um nome no papelinho, pôr tudo aqui, jogar para cima e pegar um. Ele vai fazer um sistema híbrido, né? Isso, é um sistema híbrido, é perfeito, sistema híbrido. Exato. Tá exato. bom? Metade papel e metade tecnologia. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Valeu. Tá acabando o tempo aqui. Não vou contra-argumentar, que eu gostei da argumentação dele, beleza? Mas, final de semana, desejo que todos vocês se cuidem bem. Gratidão, Dionísio, pelo tema. Gratidão a Carla também do outro tema e do Moisés, que estavam nas outras lives, estão aqui também. A todos vocês. E vocês que ainda não indicaram o tema para que nós possamos conversar aqui no Movimento Primavera-Verão, pode mandar o tema que nós vamos estudar sobre isso. Tá bom? Boa noite, gente. Brigadão. Boa E noite. mais uma vez agradecendo o Gleison, que está aqui da TS Produções, viabilizando a gente aí para estar conversando com todos vocês e com todo o Brasil, com todo mundo, né não, Gleison? Tamo junto. Um abraço, bom final de semana, gente. Tchau, tchau. Valeu.